Muito entretenimento, muitas pegadinhas e algumas oportunidades. Essa costuma ser a realidade do sábado, o dia com a maior quantidade de jogos na semana. E a gente vai tentar encontrar essas oportunidades, deixando, obviamente, de lado o entretenimento e focando nas coisas que mais importam por aqui. Vamos falar sobre o Liverpool, que pega um adversário complicado fora de casa. O Bayern de Munique, que pode aproveitar nessa 13ª rodada para poder se aproximar um pouco mais do Leverkusen, já que o Leverkusen perdeu pontos para o Dortmund. Vamos falar sobre o Real Madrid, que enfrenta o Real Betis fora de casa. E, de novo, não é um adversário fácil, o Betis vem ganhando com frequência dentro de casa. Voltando na Alemanha, vamos falar sobre Dortmund e Leipzig, disputando a 4ª posição e uma vaga direta na Liga dos Campeões. Voltando à Premier League, nós temos o Arsenal enfrentando o Aston Villa, a sensação Aston Villa, que deu um cacete no City. Foram mais de 20 finalizações contra 2 finalizações do City. Eu acho que isso aconteceu pela primeira vez nos times treinados pelo Guardiola. Foi o jogo onde uma equipe treinada pelo Guardiola mais sofreu finalizações e menos finalizou. Pra gente ter ideia do cacete que o Aston Villa deu no City. E foi 1-0 e ficou barato. Poderia ter sido mais. E o Arsenal, que teve dificuldade contra o pequenininho Luton Town, vai ter que enfrentar agora o Aston Villa, que vem de 14 vitórias seguidas em casa na Premier League. E pra gente finalizar, vamos falar sobre Inter de Milão e Udinese. A Inter não pode deixar a Juventus se aproximar. A Juve joga hoje, sexta-feira, tô gravando esse vídeo na sexta tarde, contra o Napoli. E a Inter tem mais uma oportunidade aqui de se distanciar, enfrentando a equipe da Udinese, que não vive bom momento no campeonato italiano. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 9 de dezembro. Vamos começar às 9h30 da manhã falando do Liverpool fora de casa contra o Crystal Palace. E dependendo dos resultados dessa rodada, o Liverpool pode encostar na liderança, já que o Arsenal tem 36 pontos. O Liverpool pode encostar na liderança ou até assumir a liderança da Premier League nesse final da 16ª rodada, né? Ainda estamos na 15ª, mas no final da 16ª rodada o Liverpool pode terminar na liderança do campeonato. Afinal de contas, o Arsenal pega uma pedreira, que é o Aston Villa, que já bateu no Tottenham, que já bateu no City e que agora pega a equipe do Arteta. Falaremos então de Liverpool e Crystal Palace. O Liverpool começando com uma cotação de 1,50. Primeiro eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, que vai ajudar demais esse canal a continuar crescendo. Se você puder, não vai te custar nada, deixa o like no vídeo. Se quiser deixar um comentário também, vai ser excelente. Eu leio todos os comentários. E obviamente, se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, tá bom? Historicamente, o Crystal Palace é uma equipe que costuma causar problemas para o Liverpool, né? Quem é torcedor do Liverpool, quem gosta do Liverpool, sabe que todo jogo contra o Crystal Palace a gente tem que relembrar alguns jogos onde o Crystal já complicou, jogos importantes, a vida do Liverpool. Mas o momento do Liverpool é um momento melhor. Hoje o Crystal Palace vive aqui um momento de 14ª colocação, então no contexto do jogo o mercado não está errado aqui. O Liverpool realmente é muito favorito para vencer o Crystal Palace. Os últimos jogos do Crystal Palace em casa, nós temos 3 derrotas seguidas e os níveis de adversários mudam, né? O Tottenham, que teve na liderança, o Everton, que está lá perto da zona de rebaixamento, mas que tem hoje um time bem mais agressivo, não é à toa que venceu o Newcastle agora por 3-0, e o Bournemouth, que é uma equipe também lá debaixo da tabela. Então o Crystal Palace não vive uma excelente fase. O Liverpool, fora de casa, vem de vitória contra o Sheffield, empate com o City, derrota para o Toulouse na Europa League, empate com o pequenininho Luton e vitória contra o Bournemouth. Também, assim, vamos dizer, o Liverpool fora de casa, ele não faz uma excelente campanha, né? Como visitante, tem 3 vitórias apenas em 8 jogos. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio para a gente poder ter um pouquinho mais de noção do que está acontecendo por aqui. Perceba que o Crystal Palace, além de ter apenas uma vitória dentro de casa, é uma equipe que não sai na frente com frequência, não mostra iniciativa. E o primeiro tempo do Crystal Palace não é tão bom também. Não teve nenhuma vitória, não perde tantos os primeiros tempos, mas não teve nenhuma vitória, não tem tantos gols marcados. O Liverpool a gente fez recentemente um estudo, né, do Liverpool fora de casa contra o Sheffield. Também era um adversário ainda mais acessível do que o Crystal Palace. E a gente comentou que o Liverpool não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. Os números do Liverpool melhoraram um pouquinho, porque ele saiu na frente do Sheffield, mas ainda assim é uma equipe que tem sofrido gol com frequência, tá? Então não é uma equipe que vence tanto, não é uma equipe que abre tanto o placar e vem sofrendo gol com determinada frequência. A média de gols marcados pelo Liverpool fora não é tão alto assim, apesar de não ter falhado em marcar em nenhum jogo. O primeiro tempo do Liverpool não é bom. É melhor do que o do Crystal Palace em alguns pontos? Sim. Mais vitórias, marca mais gols, porém é uma equipe que cede gols também. Inclusive perdeu mais do que venceu
no primeiro tempo. O segundo tempo do Liverpool é melhor. Você, quando tem um treinador interessante no banco de reservas, geralmente ele consegue proporcionar alguma correção do primeiro para o segundo tempo e a equipe responde bem. O Crystal Palace passa a marcar gol no segundo tempo, mas continua sofrendo mais do que marca e continua tendo um número de vitórias inferior, né? O número de derrotas do Crystal chega a quase 60%. Então, o que a gente consegue perceber pelo que o Liverpool vem apresentando nos últimos jogos? Não é uma equipe confiável para fazer nada pré-live, porque não é uma equipe que tem jogado bem em primeiro tempo, não é uma equipe que tem aberto o placar com frequência, não é uma equipe que tem goleado seus adversários com frequência. Então, confiar no Liverpool no pré-live, no pré-jogo, não é legal. Então, qualquer coisa que você venha fazer aqui, seja você um trader ou um punter, faça ao vivo para você tirar uma melhor conclusão. Tá? Se você é um trader, como o primeiro tempo do Liverpool é ligeiramente superior ao do Crystal, dá para você esperar, verificar se o Liverpool aqui vai ter minimamente um controle do jogo para poder trabalhar contra o Crystal Palace ou a favor do Liverpool. Né? Não é comum, não tem sido comum fora de casa o Liverpool apresentar padrão de massacre, de superioridade. Então é melhor a gente ser surpreendido do que ficar assustado. Sempre gosto de falar isso para vocês, tá? Se o Liverpool conseguir apresentar essa superioridade, o mercado vai estabilizar e a gente pode trabalhar a favor. Não esquece, tem meu curso aqui embaixo para você aprender mais sobre trade. E aí tudo que eu tô falando aqui vai fazer mais sentido, tá? E nesse curso você vai aprender a trabalhar numa exchange, comprando e vendendo probabilidade. A maior do mundo é a Betfair. O link para você se registrar e ganhar um bônus de R$200 tá aqui, primeiro link da descrição, tá bom? Se você é um punter, eu acredito na vitória do Liverpool? Eu acredito, por mais que o Crystal Palace historicamente seja um adversário chato, né? Os últimos jogos entre eles, os mais recentes, tivemos 3 vitórias do Liverpool e 2 empates. Na casa do Crystal, 3-1 e 0-0. Acredito numa vitória do Liverpool? Acredito. O Liverpool está com alguns desfalques, isso é verdade. Diogo Jota, se eu não me engano, existia a possibilidade também do Endo entrar como titular no meio. Ele que fez o gol, acho que foi o terceiro gol contra a equipe do Fulham, que ajudou o Liverpool depois a fazer, obviamente, a virada, né, com o Arnold que vem fazendo bastante gol. Mas apesar de acreditar na vitória do Liverpool, eu acho que essa cotação de 1,50 ela é baixa pelo risco apresentado. Então, se a gente tem um adversário que pode complicar um pouco a vida do Liverpool, seria mais interessante esperar o Liverpool começar o jogo, talvez esperar uma valorização dessa cotação. Essa valorização pode acontecer por meio de um gol do Crystal Palace, pode acontecer por uma dificuldade do Liverpool no primeiro tempo, e essa cotação vai subir para trabalhar a favor do Liverpool no segundo tempo. O que eu não aconselho aqui é a gente apostar num handicap asiático, no Liverpool ganhando por uma diferença de gols muito maior, tá? Porque apesar da fase do Crystal não ser tão boa, o Crystal vem marcando gol com determinada frequência, tem uma média de quase um gol marcado por jogo em casa. E o Liverpool vem sofrendo gol quase todo o jogo. Então, também não duvido que o Liverpool possa sofrer por aqui. Então, gosto de pensar numa cotação mais alta do Liverpool para trabalhar a favor. Gosto de pensar no mercado de over 1,5 gols, mais próximo de 2 essa cotação. E apesar do mercado não acreditar, eu não duvido que a gente possa ter aqui um Liverpool também sofrendo. Nos últimos jogos, a equipe sofreu do City, do Toulouse, do Luton Town, do Bournemouth, só não sofreu aqui do Sheffield United, tá? Então, também não duvido que o Crystal possa marcar um golzinho por aqui. Se tivesse que escolher um mercado apenas, eu gosto muito de pensar no over 1,5 com uma cotação bem mais elevada. Para isso acontecer, a gente precisa de um primeiro tempo mais xoxo, que aí essa cotação vai melhorar um pouquinho, tá bom? 11h30 da manhã na Alemanha, nós temos o confronto do vice-líder Bayern de Munique contra o Frankfurt. E esse é um jogo muito importante para o Bayern, porque nessa 13ª rodada, na qual o Leverkusen já jogou, ele fez apenas um ponto contra o Dortmund, né? Havia somado apenas um ponto também contra a equipe do Bayern de Munique, e esse foi o segundo empate da equipe. O Bayern pode chegar então aos mesmos 35 pontos do Leverkusen se vencer o Frankfurt fora de casa, né? Vai conseguir botar uma pressão e não deixar o Leverkusen escapar. Porém, o Frankfurt não é um adversário assim tão acessível. Essa cotação é de um mercado muito confiante no Bayern, a gente sabe disso, mas o Frankfurt já complicou a vida do Bayern aqui em algumas situações recentes, principalmente em 2021. Porém, a gente não pode esquecer que, com o retorno do Neuer no gol, o Bayern passa a ser muito mais sólido defensivamente, e ofensivamente o Bayern está cada vez mais encaixado com o Harry Kane e o Thomas Tuchel, né? O treinador parece que já conseguiu se localizar ali na frente da equipe do Bayern de Munique. Então nós temos uma cotação esmagada que envolve muito mais um trabalho ao vivo do que um trabalho pré-jogo. Encontrar oportunidades nesse jogo pré vai ser muito, muito, muito difícil, beirando o impossível. Então eu já de antemão te adianto que esse jogo vai ser para a gente trabalhar ao vivo. Se você é um trader, com essa cotação de 1,30, o que a gente pode esperar? Se houver no Bayern de Munique uma marcação-pressão, uma marcação alta, com recuperação de segunda bola e muita imposição, nós vamos ter estabilização do mercado, estabilidade do preço.
Com isso, a gente pode explorar estar a favor do favorito sem perder dinheiro, desde que o Frankfurt não tenha tempo para se organizar no contra-ataque, ok? O Bayern de Munique vem desempenhando boas estatísticas fora de casa, foi o primeiro a marcar em quase 70% dos jogos fora, tem mais de 80% de vitória, uma média de quase 3 gols marcados por jogo e menos do que um gol sofrido. Então é um time muito, muito bom. O Frankfurt saiu na frente em 50% dos jogos em casa, isso é um pouco perigoso. Por isso que a gente tem que conferir ao vivo como que o Bayern está jogando. Não tem o número de vitórias tão avançado, não toma tantos gols assim como o Bayern, mas também não marca tanto como o Bayern de Munique. O primeiro tempo do Frankfurt não é tão diferente do Bayern. O número de vitórias, o Bayern é um pouquinho maior, mas o número de gols marcados e sofridos é extremamente próximo. E o segundo tempo do Bayern é bem melhor, com mais de 80% de vitória, nenhuma derrota, 10 gols marcados, nenhum gol sofrido. O Frankfurt não tem um segundo tempo ruim. Percebam que a predominância de cores ainda é, apesar de ter um vermelho ali, ainda é verde. Mas o número de gols marcados pelo Frankfurt no segundo tempo é baixo. Então é uma equipe um pouco mais contida. O Bayern de Munique tem usado muito bem a sua bola aérea, né? O Harry Kane é um excelente cabeceador. Tivemos também presença do Upamecano na área. Então gols de cabeça e de escanteio podem ser opções por aqui. Se você é um Panther, das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Frankfurt conseguiu vencer o Bayern 2 vezes por 1 gol de diferença. E tivemos um empate 1-1. E tivemos 2 vitórias do Bayern de Munique, uma por 1 gol de diferença e apenas uma por mais do que 1 gol de diferença. Então perceba que nos últimos 5 jogos, o Bayern de Munique só venceu o Frankfurt uma vez por mais do que 1 gol de diferença. Então geralmente quando a gente olha para essa cotação de 1,30, a gente pensa, poxa, se eu buscar um handicap asiático, menos 1,25, menos 1,5, para o Bayern de Munique vencer por 2 ou 3 gols de diferença, eu vou conseguir uma cotação maior e melhor. Sim, porém o risco aqui é muito alto. Perceba que não é um adversário que apresenta tanta facilidade assim para o Bayern nos últimos anos. Pode acontecer diferente esse jogo? Pode, o Bayern pode ganhar de 20-0. Pode acontecer, mas não vencendo assim. Então, onde é que você vai encontrar a resposta? Não sou eu que vou te dar a resposta, é o ao vivo. Se você encontra um Bayern de Munique simplesmente amassando o Frankfurt nos primeiros minutos, no primeiro tempo, essa ideia de um handicap asiático vai ser interessante, mas no pré não me parece interessante. Ok? Então primeiro coloca frente a frente o que você está vendo com essa informação pré-live para ver se vale a pena. Em relação ao mercado de gols, já é esperado nesse jogo, a gente pode pegar qualquer linha aqui de gols, um mercado maior de gols. Tá? O que não é esperado? Geralmente não é esperado ambas marcam. E eu não duvido que o Bayern possa sofrer por aqui. Porém, o que conta a favor do Bayern? Manuel Neuer. Voltou pro gol, um excelente goleiro, tá? O Frankfurt tem marcado em todos os jogos em casa? Tem, marcou nos últimos 9 de 10 jogos que disputou, marcou em todos os últimos 4 jogos em casa. Mas o Bayern tem o Neuer. Isso ajuda muito, por mais que a defesa do Bayern em algum momento ali consiga bater cabeça. Eu gosto de pensar no cenário de 2,5 gols, não com essa cotação. De preferência, uma cotação maior. E de preferência, se o jogo não estiver 0-0. Então, busque, por exemplo, o Bayern na frente do placar, vencendo por 1-0. Lá no segundo tempo, cenário de 60, 65 minutos. Se o Frankfurt estiver vindo para cima com tudo e o Bayern contra-atacando, é um bom cenário buscar o over 2,5 gols, tá? Buscar uma linha de gols longa, né? De 3 gols. Se o jogo tiver 0-0, pré-live ou ainda no primeiro tempo, sem conferir como as equipes vão se comportar depois de um placar aberto, é um pouco mais arriscado, né? Às vezes a gente tem um pouco de pressa para poder buscar essa linha, mas a gente não sabe como as equipes vão se comportar. O que adianta você pegar o 2,5, sair até um gol cedo, mas depois a equipe que está na frente do placar optou por não contra-atacar. E aí você fica meio que refém. Vai ter que fechar a posição ou vai ter que deixar correr, dependendo do seu método. Então, nessas linhas mais longas, né, que eu chamo de longa exposição em gols, eu prefiro um jogo já desempatado para identificar o comportamento da equipe que está na frente do placar. Saindo da Alemanha, vamos para a La Liga, 12h15, o líder Real Madrid enfrenta o Real Betis na casa do Betis, o Betis que ainda está invicto dentro de casa. Ele, o Getafe, o Real Madrid e o Atlético de Madrid são os únicos que ainda seguram essa invencibilidade dentro dos seus domínios. Então acho que é um jogo bem interessante para a gente ficar de olho por aqui. Como visitante, o Real Madrid tem uma derrota apenas, então é um time muito, muito forte e conta, obviamente, com pelo menos somar pontos ou uma vitória para continuar se desvencilhando. O Girona continua ali. O Leicester da Espanha continua, não vou chamar desse jeito, mas é que me parece, né? Parece uma campanha muito, muito interessante do Girona. Não sei por quanto tempo isso vai se manter, mas o Girona continua ali na caça do Real Madrid. Já foi líder, agora é vice-líder e o Real Madrid continua tentando se desvencilhar. Só que pela frente o Real Madrid tem um adversário muito chato. Muito chato. Primeiro, o Betis só sofreu 2 gols dentro de casa. 2. É uma média baixíssima de gols sofridos.
Os últimos jogos do Betis em casa, vitória contra o Las Palmas, que é um adversário duríssimo, vitória contra o Ares, aqui provavelmente é Copa, né? Se eu não me engano, a competição da UEFA. Tivemos 2-0 contra o Mallorca e 2-1 contra o Osasuna. O Real Madrid fora de casa vem de vitória contra o Cádiz, contra o Barcelona, contra o Braga e um empate contra o Sevilha. O Real Madrid marcou gol em todos os últimos jogos fora de casa. Utilizando o PDF de apoio, nós temos duas equipes que vencem mais do que 70% dos seus jogos em casa e fora, respectivamente. O Betis sai mais na frente do placar, fica mais jogos sem sofrer gol, só que o Real Madrid marca um pouco mais, né? Falha menos em marcar. A média de gols marcados do Real é de 2 gols por jogo, o do Betis já é um pouquinho menos. Porém, a média de gols sofridos do Betis, como eu falei, é melhor. O primeiro tempo do Betis é muito bom. Tem mais vitórias e menos derrotas que o Real. Menos gols marcados, porém também menos gols sofridos. E o segundo tempo do Betis é tão bom quanto o do Real Madrid. Tá? Então toma muito cuidado. O Real tem melhor aproveitamento nos gols de cabeça, mas o Betis não tem tomado tantos gols assim nesse fundamento. Se você é um trader por aqui, leitura de jogo. Jogo para você trazer para o benefício da dúvida, né? Não vou fazer nada até que o Real Madrid me prove o contrário. Afinal de contas, é um adversário duríssimo. Não é à toa que o mercado colocou essa odd a 1,80, ok? Então, se o Real Madrid estiver jogando muito bem, vai ser muito mais tranquilo você conseguir trabalhar contra o Betis. E, obviamente, você vai ter que identificar qual é o estilo de jogo que o Real Madrid está aplicando. É um estilo de jogo propositivo, com linhas altas, empurrando o Betis para trás? Ou é um estilo de jogo mais recuado, chamando o Betis para cima para jogar em velocidade? Tem diferença nos estilos de jogos para você se posicionar. Se posicionar a favor do Real Madrid, quando ele está chamando o adversário para cima, significa que você vai tomar ataque contra a sua posição. Se posicionar a favor do Real Madrid, quando ele está empurrando o adversário para trás, significa que ele não quer oferecer os contra-ataques para o adversário, que ele quer marcar pressão, recuperar a segunda bola. E aí você dificilmente vai tomar ataque. Por isso que são cenários diferentes, tá? Então, o ao vivo, se você é um trader aqui, é a melhor opção. Se você é um punter, eu gosto de 3 coisas por aqui. Presta atenção. Primeiro, gosto de pensar nesse empate a nulo do Real Madrid. Não pode perder, não pode vacilar, porque o Girona está ali na caça e já se distanciou de Atlético de Madrid e Barcelona, então o Real Madrid tende a continuar pontuando pelo menos. Para o Betis, é um resultado ruim empatar com o Real em casa? Não, vai querer vencer, lógico que vai, mas o Real Madrid é um time muito competente, então dá para a gente pensar nesse empate a nula, talvez com uma cotação até um pouco mais alta. Dá para pensar num cenário de gols por aqui? Eu, se fosse trabalhar a favor de gols, olharia apenas para o over 1,5. De preferência, jogo desempatado, ou seja, 1-0 para alguém, e esse alguém buscando o contra-ataque. Então, na verdade, seria o over limite quando o placar já estiver 1-0, desde que a equipe que esteja na frente busque o contra-ataque. Se ela abdicar do contra-ataque para proteger a vantagem, eu vou ficar de fora. Ok? Outro cenário que eu tô vendo por aqui que me agrada. Eu não faço under. Não trabalho, não tenho metodologia de under nos meus trabalhos. Não tenho. Mas 1,40 pro under 3,5, na minha opinião, tá muito alto. Os últimos jogos entre eles, 1-0, 0-0, 0-0, 0-0 e 2-1. Pode acontecer da gente ter 4 gols nesse jogo? Pode. Futebol é assim. Mas o Betis só tomou 2 gols dentro de casa até o momento. E o ataque do Real Madrid vai ter que passar por essa defesa. Então eu não duvido que a gente possa ter essas duas linhas. Um jogo com 2 gols, mas com menos de 4 gols, tá? É uma opção se você trabalha mercado de under, para você pelo menos ficar de olho. Acho que 1,40 é um odd exageradamente alto. O mercado acha que o Real Madrid vem para marcar muitos gols por aqui e talvez ele tenha dificuldade. Não adianta, se o jogo terminar 7-0, você vir aqui me zoar depois, porque pode acontecer. E eu não vou entrar porque eu não trabalho under. Mas acho que 1,40 pelo risco é uma odd muito alta, tá bom? De volta para a Alemanha, o Borussia Dortmund enfrenta o Leipzig dentro de casa no Signal Iduna Park e nós temos aqui uma disputa, com todo respeito, só para a Liga dos Campeões, a não ser que a gente tenha uma arrancada nas rodadas finais para que Leipzig e Dortmund possam disputar o título aqui com o Bayern de Munique e Leverkusen. Não que a distância seja gigantesca, mas hoje o futebol aplicado pelas duas, eu não sei se seria um futebol de título, né? O Dortmund até conseguiu segurar a equipe do Leverkusen, mas foi com uma dificuldade danada, o Leverkusen quase virou o jogo. E o Leipzig até conseguiu segurar o Bayern também, mas o Bayern quase virou o jogo. Então eu não sei se nesse momento Dortmund e Leipzig vão brigar pelo título da Bundesliga. O que eu tenho certeza é que eles vão brigar pela vaga na Liga dos Campeões direta, porque um desses dois provavelmente vai acabar caindo no mata-mata, né? Não acho que eles vão até a final. Então já é muito bom pensar no próximo ano. O Borussia Dortmund tem 7 vitórias em 13 jogos, o Leipzig tem uma vitória a mais, é um confronto direto. Utilizando o PDF de apoio, o Dortmund vem se saindo um pouco melhor na questão de iniciativa, que é bastante cobrado do Dortmund nas últimas temporadas. Em 71% dos jogos ele saiu na frente do placar em casa. Tem falhado pouco em marcar, mas os artilheiros não são os que a gente está esperando.
né? Sempre comento aqui, o Füllkrug já começou a fazer gol, mas ainda temos o Julian Brandt e o Malen como principais homens gols da equipe, né? O Haller não tem feito tantos gols, o ADM tem entrado mais para contra-ataque e o Füllkrug tem feito quase que o papel do Brandt, né? Ele sai da área para o Brandt aparecer como homem surpresa. O Leipzig não tem feito uma boa temporada fora de casa, né, apenas o quinto colocado fora, 50% das vezes saiu na frente do placar, ou seja, tem iniciativa, mas não é tanto, né, para um time desse calibre, né, que está sempre chegando muito longe. Ambas as equipes já foram eliminadas da DFB Pokal, o Leipzig saiu na fase anterior contra a equipe do Wolfsburg e o Borussia Dortmund saiu nessa fase agora contra o Stuttgart. Mais um gol do Senhu Guirassy, né, para alegria do torcedor do Stuttgart e pavor do torcedor do Dortmund. No primeiro tempo, nenhuma das equipes se destaca e no segundo tempo, o Dortmund tem um pouquinho mais de vitória, porém o número de gols marcados e sofridos é idêntico. Então, me parece que o mercado acerta aqui em colocar um jogo extremamente parelho. Se você é um trader por aqui, eu coloquei esse jogo em jogos para correção de preço, ou seja, você não traz nenhum viés, nenhuma expectativa prévia, espera o jogo te mostrar o que fazer para você comprar a sua posição contra ou a favor de determinada equipe que esteja melhor ou pior em campo. Se você é um Panther, não vou te induzir nem para o lado nem para o outro, acho que é um jogo que a gente pode ficar de olho em gols. Gosto inicialmente de pensar no ambas marcam, com essa cotação jamais, mas gosto muito de pensar numa cotação mais próxima de 2, nesse ambas marcam. Gosto de pensar no over 1,5 e no 2,5 também. Não duvido que a gente possa até ter mais, mas depende muito do comportamento da equipe que está na frente do placar. E nesse ponto eu gosto mais do Leipzig. Tá? Por mais que o Dortmund tenha um contra-ataque melhor, eu já vi nessa temporada o Dortmund abdicando de contra-atacar, né? Então não duvido que se o Leipzig estiver na frente a gente continue tendo um jogo muito agressivo. Tá bom? Se for trabalhar no mercado de gols, é mais um jogo daqueles para você esperar o jogo estar desempatado para poder construir a sua posição. Tá? Jogo empatado tende a se arrastar um pouco mais, as duas equipes brigam quase pela mesma coisa, então depois que o jogo estiver desempatado é provável que a gente tenha uma situação mais clara para poder enxergar os espaços. 2h30 na Premier League, nós temos um jogaço entre o Aston Villa e o Arsenal. O Aston Villa deu um cacete no City, como eu comentei lá no início. Foi a primeira vez que uma equipe treinada pelo Guardiola chutou tão pouco e sofreu tantas finalizações num jogo. Foi a primeira vitória do Unai Emery contra o Guardiola. Foi a 14ª vitória seguida do Aston Villa na Premier League em casa. E olhando para o último jogo do Arsenal, onde ele teve muita dificuldade contra o pequenininho Luton Town, é de se imaginar que o Arsenal vai passar um dobrado por aqui e que a gente pode colocar o Arsenal nos favoritos que podem se complicar, inclusive ele já está por aqui, tá? Então toma muita cautela. Isso aqui, ver o Arsenal perdendo esse jogo não vai ser nenhuma surpresa, tá? Então, antes de começar a análise, vamos entender que esse é um adversário extremamente complicado. O City não deu conta de segurar o Aston Villa e 1-0 contra o City ficou barato. Isso quer dizer que o Aston Villa vai conseguir ter o mesmo tipo de atuação contra o Arsenal? Não quer. Porque pode acontecer totalmente diferente. O Arteta pode utilizar esse jogo contra o City para entender o que o City teve de dificuldade e tentar ajustar o seu posicionamento. Pode usar o jogo contra o Luton Town para tentar ajustar algumas coisas na equipe. Isso pode acontecer, mas a expectativa é de um Arsenal se complicando, mesmo que o Arsenal seja líder do campeonato. Vai chegar um momento que os gols do Declan Rice no finalzinho de cabeça, eles não vão aparecer. Porque se você está tendo que fazer 4 gols contra um pequeno, significa que defensivamente você errou demais. E contra o Luton Town, o Arsenal errou pra caramba, principalmente com falhas do goleiro. Então você errar na frente do Aston Villa, que é hoje uma das melhores equipes dentro de casa na competição e que tem um melhor ataque que o seu, o Aston Villa hoje tem um dos melhores ataques atrás apenas do City, eu acho que você pode passar um dobrado. Então toma muito cuidado por aqui. Dentro de casa, o Aston Villa tem 100% de vitórias, 86% das vezes ele saiu na frente. Tem sofrido gol com frequência, mas a média é baixa. Não falhou em marcar em nenhum jogo. São quase 3,5 gols de média em casa. Isso é um rolo compressor, né? Fora de casa, o Arsenal tem modestos 13 gols. Tudo bem, é o líder. Mas ofensivamente falando, hoje nós temos um Aston Villa mais agressivo. Saiu na frente em mais de 70% dos jogos. Tem mais de 70% de vitória. Porém, o primeiro tempo do Arsenal é ruim fora de casa. Tem poucas vitórias, não marca tantos gols, tomou mais gols do que o adversário, então é possível que a gente veja o Arsenal com mais dificuldade no primeiro tempo. É possível, tá? Então essa cotação do Arsenal por aqui pode corrigir. Muito cuidado. No segundo tempo, as duas equipes jogam bem,
O número de gols marcados é alto das duas equipes. O Aston Villa continua marcando mais, né? Inclusive tem um segundo tempo mais letal do que o primeiro, muito do estilo de contra-ataque quando está na frente do placar, né? É uma equipe que tem uma velocidade muito grande e o número de gols sofridos é praticamente igual. O Arsenal tem marcado bastante de cabeça, vide o último gol agora, o Declan Rice no final, mas o Aston Villa não tem sofrido nesse fundamento. Se você é um trader por aqui, adianta você vir com algum tipo de viés? Seja sincero, não adianta. Porque o Aston Villa pode fazer um puta jogo contra o City e um péssimo jogo contra o Arsenal. Futebol é isso. Então tentar prever o que vai acontecer é difícil. O que a gente pode imaginar é que se o Aston Villa fizer um jogo tão bom como fez contra o City e o Arsenal fizer um jogo tão merda como fez contra o Luton, e não é porque ele venceu no último lance do jogo que ele fez um bom jogo. Ele fez um jogo ruim. O líder jogando contra um time de zona de rebaixamento, tendo que fazer um gol no último lance, tomando 3 gols, é um jogo merda. Se ele fizer esse tipo de jogo, ele vai sofrer contra o Villa, tá bom? Então, muito cuidado, esse aqui é um jogo para trabalhar ao vivo e eu não duvido que a gente possa ter correção do Arsenal. Se você é um Panther, não vou te indicar nada a favor do Arsenal, nada. Ele pode ganhar de 5-0 do Villa. Eu não consigo te indicar nada, não tem nada de bom que eu tirei desse jogo do Luton Town, que é o último jogo da equipe, para poder apresentar aqui, ok? Muito cuidado, porque o Aston Villa vai vir extremamente motivado. O Arsenal tem condição de ganhar? Tem. Mas eu não consigo te indicar com essa cotação. Se quiser pensar em alguma coisa a favor do Arsenal, é por sua conta e risco, tá? Eu quero pensar numa situação de over 2,5 gols. Contra o City não saiu mais do que um gol, mas teve muita oportunidade criada para o Aston Villa. E se o Aston Villa estiver na frente do placar, o Arsenal vai sofrer com os contra-ataques. Sofreu contra o time do Luton Town. Em alguns momentos o Luton Town, quando estava 3-3, abdicou do resultado, só recuou e a defesa do Arsenal estava toda exposta. Se for contra o Aston Villa, ele não vai recuar. Ele vai buscar o contra-ataque. Então o Arsenal pode sofrer. Não duvido que a gente possa ter também um ambas marcam por aqui, tá? E não duvido que o Arsenal possa se complicar. Mas eu prefiro trabalhar pensando mais em um cenário de gols. Duríssimo adversário do Arsenal nesse sábado, né? Não é à toa que o City passou aquele problema todo. Então o Arsenal vai ter que se organizar muito bem para pegar o Villa. Porque hoje é um time que briga pelo título. Hoje é um time que, dentro de casa, é um time que briga pelo título. Muito, muito, muito complexo jogar contra o Aston Villa na casa deles. Para a gente finalizar esses jogos um pouco mais aprofundados que a gente está conversando, às 16h45 na Itália, a Inter de Milão, líder, enfrenta a Udinese. E é muito importante para a Inter vencer, porque nesse momento que eu estou gravando, a Juventus ainda não jogou contra o Napoli. Se a Juventus venceu o Napoli, a Juve pode ter ultrapassado o Inter de Milão na tabela. Se empatou, somou mais um ponto e se perdeu, a distância continua a mesma. Mas isso não muda o fato de que a Inter de Milão tem que vencer para poder se distanciar ou ultrapassar novamente a Juventus, tá? Nessa próxima semana nós temos competição da UEFA, então é muito importante que a Inter já elimine e jogue esse problema contra a Udinese para poder focar no seu jogo contra a Real Sociedad. A Inter e a Sociedad já estão classificados, porém esse confronto aqui vai definir a primeira colocação do grupo, e isso é importante na hora da questão dos sorteios, tá? A Inter de Milão nos últimos jogos em casa venceu Frosinone, Roma, Salzburg e empatou com Bolonha, e a Udinese fora de casa perdeu para Roma, venceu o Milan, que foi a primeira vitória da Udi, se eu não me engano, no campeonato, empatou com o Monza, com o Empoli e perdeu para o Napoli de 4-1. Utilizando o nosso PDF de apoio, a Inter de Milão saiu na frente em 100% dos jogos em casa. Isso mostra muita eficiência, muita iniciativa, tá? Mais de 70% de vitória, não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 60% dos jogos a equipe não sofre gol. Uma média muito, muito boa. A Udinese tem apenas uma vitória no campeonato, foi justamente contra o Milan, fora de casa. Ficou sem sofrer gol em mais de 40% dos jogos, então tem uma defesa relativamente sólida, tem uma média de mais de um gol sofrido por jogo, mas tem uma média relativamente sólida e tem um ataque frágil. O primeiro tempo da Inter é de almanaque, é tudo que a gente quer. Uma equipe favorita de odd baixa que consiga se impor e empurrar o adversário para trás. Se isso acontecer, a gente já sabe o que fazer, né? Inclusive, a Udinese passa de 40% de derrota no primeiro tempo, não venceu nenhuma e não marcou nenhum gol. No segundo tempo, a Udinese melhora um pouquinho, né? Passa a marcar e a sofrer a mesma quantidade de gols e a Inter de Milão continua soberana ali na questão de superioridade. Se você é um trader por aqui, não tem o que inventar. Desde que a Inter de Milão consiga progredir em campo, empurrando o adversário para trás e obviamente se impondo, a gente pode trabalhar um back favorito no primeiro tempo. Qualquer coisa diferente disso é melhor ficar de fora e esperar os momentos onde a Inter esteja de fato muito bem. Se você é um Panther, a Inter de Milão vem de vitórias contra a Udinese por 5-1, 2-0,
2-1, 3-1 e uma derrota por 3-1. Foi no início da temporada passada, quando a Udinese começou muito bem, mas ela não terminou bem o campeonato, né? Então, das 4 vezes que a Inter venceu a Udinese, nas 4 tivemos uma vitória por 2 gols de diferença ou mais. Então dá para pensar, se você quiser, numa situação de handicap asiático, da Inter vencendo por 2 gols de diferença, se você pegar ali um handicap menos 1,25. Qual que é o problema? Tem jogo da Champions no meio da semana. Então a Inter pode poupar alguns jogadores. Ok? Depende muito do que aconteceu com a Juventus. Então você que já está assistindo esse vídeo, você já sabe o resultado da Juventus. Se a Juventus venceu, dá para ficar de olho às vezes no Inter de Milão um pouco mais agressivo, tá? Se fosse eu, não acho tão interessante trabalhar o handicap asiático porque a Udinese não está sofrendo tantos gols. Então eu prefiro olhar para uma vitória seca da Inter com uma cotação mais alta no segundo tempo ou para uma recuperação da Inter se a Udinese sair na frente do placar. A Inter de Milão abriu o placar em todos os jogos em casa, mas pode acontecer nesse jogo dela sair atrás, né? É futebol. E aí a gente poderia buscar ali talvez uma dupla chance da Inter no final do jogo, ok? Mas para mim, que sou um trader, e para você que é um trader, a nossa oportunidade obviamente deve estar no primeiro tempo. Se for para trabalhar o mercado de gols, como que eu gostaria de trabalhar? Inter de Milão na frente, né? Seja 1-0, 2-1. Udinese desesperada buscando um empate e a Inter de Milão tendo contra-ataque. Aí sim, eu buscaria mais um gol nessa partida nos minutos finais. Falando em minutos finais, deixa eu ver como é que tá esses gols aqui nos minutos finais. A Udinese tem sofrido mais de 30% dos seus gols a partir dos 80 e sofreu, deixa eu somar aqui, 55% dos seus gols a partir dos 70 minutos de jogo. Então pode ser sim uma situação interessante a gente buscar algo nos minutos finais para gols. Vamos finalizar com os nossos jogos extras, os nossos complementos aqui de tabela, nos favoritos que podem vencer. Temos o Rangers enfrentando o Dundee ao meio-dia, cotação baixa, então muito cuidado. Temos o PSG, o Paris Saint-Germain contra o Nantes. PSG nesse momento líder isolado do francês e deve continuar assim. Pega o Nantes que fora de casa tem apenas 2 vitórias e 4 derrotas. Temos o Porto contra o Casa Pia. Cuidado que o Casa Pia costuma se fazer de sonso, tá? É uma equipe que gosta de jogar de maneira mais reativa. Porém, o Porto é bem favorito e precisa vencer por aqui, porque o Sporting pega um adversário bem complicado, já vou mostrar para vocês nessa rodada. Nos favoritos que podem se complicar, a Lazio pega o Verona fora de casa. A Lazio tem apenas 2 vitórias como visitante na competição. Tem 5 derrotas e 2 vitórias. O Verona não está vivendo uma boa temporada. Quase caiu na temporada passada, mas conseguiu se segurar. Quem caiu foi o Spezia. Mas não é fácil jogar lá na casa do Verona, tá bom? Então, muito cuidado. E o Sport, que pega o Guimarães. É muito complicado visitar o Guimarães. O Guimarães tem apenas 2 derrotas em 6 jogos. Tem o dobro de gols marcados em relação aos gols sofridos. E o Sport fora de casa tem apenas 3 vitórias em 5 jogos. Não é o melhor visitante da competição. Então, muito cuidado, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Sport venceu as últimas 5, mas isso não quer dizer que o Guimarães não possa complicar a vida do Sporting por aqui. Jogos para over goals. Bundesliga 2, como sempre, presente por aqui. Hamburgo, muito importante o Hamburgo vencer aqui o Paderborn, mas é um adversário duríssimo, né? Para quem não se lembra, o Paderborn agora foi eliminado da DFB Pokal e o Hamburgo também foi eliminado, o Hertha Berlim acabou passando. Na classificação nós temos o Hamburgo em perseguição aqui ao São Paulo. O Kaiserslautern pega o Hertha, o Kaiserslautern também passou de fase, assim como o Hertha Berlim. O Greuther Fürth enfrenta o Magdeburg. O Heidenheim na primeira divisão pega o Darmstadt, 2 times que vieram da segunda divisão na temporada passada, campeão e vice-campeão. Jogo bastante interessante para ficar de olho em gols. Tem a final da Copa da Noruega. Esse jogo aqui eu só te aconselho a trabalhar gols depois do primeiro, porque como é final, esse jogo pode se arrastar num 0-0. Depois que o jogo estiver desempatado, pode ser interessante. E voltando para a segunda divisão, o São Paulo, que veio de empate no derby de Hamburgo contra o Hamburgo 2-2, enfrenta o Osnabrück. O Osnabrück, uma das piores equipes da competição. Se o São Paulo continuar com esse bom desempenho fora de casa, dá para pensar assim numa vitória do São Paulo, mas eu ainda gosto de trabalhar gols na segunda divisão. Jogos para correção de preço. O Besiktas enfrenta o Fenerbahçe. Jogo duríssimo pro Fener, né? Porque o Galatasaray tem jogo mais fácil nessa sexta-feira. Inclusive, eu acho que tá jogando agora o Galatasaray, né? Não sei se vai conseguir vencer o Adana, mas o Besiktas é um adversário muito difícil. A Atalanta enfrenta o Milan, jogo difícil, né? O Milan tem jogo importante ao longo da semana contra o Newcastle. Atenção aqui, tá? O Milan já fez isso de poupar alguns jogadores quando foi jogar contra o PSG e não deu certo. E agora tem um jogo importantíssimo contra o Newcastle. Então, cuidado, pode ser que a Atalanta tenha alguma vantagem nesse jogo, tá? Não duvido que a gente possa ter um empate ou vitória da Atalanta. E para finalizar os nossos jogos extras complementares, o Las Palmas fora de casa
é um time muito chato de se enfrentar contra o Alavés. O Salzburg enfrenta o Rapid Viena na Áustria. União Berlim e Mönchengladbach, Wolfsburg, Freiburg e Bremen e Augsburg, todos no mesmo horário. São bons jogos para correção de preço na Alemanha. Segunda divisão da Inglaterra na Championship, o Leicester contra o Plymouth. O Leicester ainda é líder por aqui, a gente pode acompanhar essa campanha no Leicester na segunda divisão. Brighton e Burnley, jogo interessante para ficar de olho aqui em alguma coisa a favor do Brighton. O United enfrenta o Bournemouth, mas o United tem um jogo duríssimo contra o Bayern de Munique ao longo da semana na Champions, cuidado. Young Boys e St. Gallen, Vila Real e Real Sociedad. Real Sociedad também tem um jogo importante contra a Inter e Mallorca e Sevilha. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. É sempre um prazer ter você por aqui. A gente se vê nesse domingo. Juízo, gestão e cautela. Um abraço.